Queridos, vamos abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, vamos ler o versículo 27, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor. Criou Deus, pois o Senhor, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Senhor nosso Deus, queremos glorificar o Teu santo nome, queremos Te bendizer, Pai, mais uma vez nesse dia. Obrigado, Senhor Deus, pelos louvores que foram cantados, Pai Santo querido, entoados neste lugar, que prepara o nosso coração, Senhor Deus, Pai Santo, para ouvir a Tua palavra. Oramos, ó Deus Espírito Santo, para que o Senhor venha, Senhor Deus, ao nosso encontro, para que o Senhor Deus coloque uma terra, Senhor Deus, fértil no nosso coração, para que entendamos, Pai Santo querido, que o Senhor quer falar conosco nessa noite, para que discernamos, ó Deus, Pai Santo querido, a Tua palavra, os Teus propósitos, ó Deus, para as nossas vidas. Deus, que o Senhor nos mostre caminho, que o Senhor nos dê direção, Pai Santo querido. Nós oramos, ó Deus, para que a Tua graça inunde esse lugar, Senhor Deus. Oramos, ó Deus, para que essa palavra, para que esses louvores também sejam levados pelos ventos para essa comunidade em que nós estamos inseridos, Pai. Adentre cada casa, chegue no coração de cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada pai, cada mãe, Senhor Deus, Pai Santo querido, cada família, transformando essas vidas, mudando a história dessa comunidade. Deus, derramando, Senhor Deus, o Teu poder, a Tua graça, Senhor Deus, o Teu favor sobre cada família, Senhor Deus, Pai Santo querido, que nos cerca, Pai. Abençoa essa cidade também com bênção de paz, abençoa o Teu povo que veio nesse lugar, as famílias aqui representadas. Deus, nós glorificamos a Ti, Pai Santo querido, e consagramos, entregamos esse culto ao Senhor, Deus, mais uma vez, e Te glorificamos em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Hoje eu quero estar falando para a igreja sobre base familiar, sobre fundamento familiar, sobre alicerce familiar, estabilidade, tudo aquilo que se refere a nossa construção, né, de família, aquilo que nos dá embasamento na palavra para que a gente seja uma família próspera, uma família fértil, uma família abençoada, da forma como Deus realmente nos constituiu para que a gente representasse Ele na face da terra. E que eu oro para que Deus, para que o Espírito Santo nos dê essa graça de estar ministrando isso, estar falando isso, e nós entendamos perfeitamente aquilo que o Senhor quer fazer, ou aquilo que o Senhor quer nos dar, nos fazer entender através da sua palavra. Esse texto de Gênesis, ele diz que Deus, Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e Deus criou homem e mulher, e depois Deus abençoou e disse: sejam fecundos, povoem a terra, multiplicai. Ele deu uma autorização, uma concessão para que essas duas pessoas formadas, né, elas trabalhassem e agissem na terra que Ele havia preparado. Interessante que capítulo 1 de Colossenses, versículo 16 e 17, a palavra diz que tudo foi feito por Cristo, por causa dEle e para Ele. Todas as coisas. E também lá em Efésios, capítulo 1, versículo 10, ou 9 e 10, diz que todas as coisas vão convergir para Jesus. Vai chegar um momento que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós representamos, como família, como indivíduos, como igreja, como corpo, vai convergir para Jesus. Porque Ele é tudo em tudo, tudo em todos. Porque todas as coisas foram feitas para Ele. E a família também não é diferente. A família foi feita para Jesus. Por causa de Jesus. E que o Senhor nos dê graça de nos fazer compreender isso perfeitamente. Casamento, ele foi feito para Jesus. Às vezes a gente imagina assim que o casamento foi feito para nós. Nós geramos filhos para nós. Nós conquistamos coisas para nós. Nós fazemos um monte de coisa para nós, mas na verdade não é. Esse culto, ele existe, não é para nós, é para Jesus. Os louvores foram entoados para Jesus. A palavra, ela vai ser ministrada para Jesus. Tudo feito por Ele e para Ele. Sem Ele, nada disso teria acontecido e nem vai acontecer. A manifestação
dessa glória do Senhor sobre as nossas vidas. Então, assim, tudo que nós realmente fazemos é para glorificar o Senhor. Ele é a expressão de Deus na terra, foi Ele que veio aqui para nos redimir, para perdoar os nossos pecados. É Ele que está conosco através do Espírito Santo, é Ele que nos conduz a uma vida correta, a uma vida santa, justa, como Ele está querendo que a gente seja, e assim também a família. Quando Deus criou esse homem, Adão, diz a palavra que Ele colocou todas as coisas, fez o jardim, Ele fez as estrelas, Ele fez o sol, Ele fez a lua, Ele fez o universo, todas as coisas Ele fez, colocou animais naquele jardim, colocou árvores, colocou rios, um monte de coisa Ele foi colocando naquele jardim para esse filho chamado Adão. E diz a palavra que de repente Adão ele começa a ver aqueles animais passam diante dele, começam a passar diante dele, e ele olhava para um, olhava para outro, de repente ele até colocou as suas mãos na pata de alguns deles, mas não pareciam com ele. E ele pensava assim, olha, esse não faz parte de mim, esse não parece comigo. Então Deus, o Pai, ele pensou, é bom que realmente faça uma companheira para esse homem, coloquei aí. E Deus faz uma companheira para Adão. E de repente, quando Adão vê aquela mulher, ele fala assim, legal. Fala assim? Bom? Ele não falou assim. Porque Deus fez um presente, queridos, para ele. E não foi qualquer presente, foi o presente. Quando Adão olha para Eva, ele fala assim, uau, que presente, Senhor. Animado, como você conheceu a sua namorada, o seu noivo, a sua esposa, como está do seu lado aí. Maurinho deve orar para Valdete e falar, uau, que presente, né, Maurinho? Então assim, Deus realmente fez coisas grandiosas, queridos, e colocou diante de Adão. E aí ele olha para aquela mulher e fala assim, verdadeiramente essa é osso dos meus ossos e é sangue do meu sangue, e ela vai se chamar varoa. Por que varoa, queridos? Porque a expressão varoa e varão na Bíblia significa aquele que olha nos olhos. Agora ele tinha uma companheira que ele podia olhar para ela nos olhos. Agora ela tinha um homem, um marido, que ela podia olhar para ele nos olhos. Uma expressão realmente de graça, de alegria, de fidelidade, de entendimento. E é isso que Deus quer com a gente. E nós vemos que nessa passagem, nesse texto que nós lemos, que foi o primeiro casamento, a Bíblia começa com um casamento. Ela começa relatando um casamento. E a palavra diz que da mesma forma como Adão dormia um sono pesado, Cristo também dormia um sono pesado por 3 dias. E você pode imaginar que Adão representava Cristo. Assim como Adão foi furado do lado, tirado do seu lado uma costela para fazer aquela varoa, Cristo também foi furado do seu lado e saiu dele água e sangue. Da mesma forma como saiu de Adão essa costela, saiu também de Jesus. A gente vai vendo essas coisas, né, que realmente o Pai vai fazendo para aquele filho. Da mesma forma que Deus, Pai, prepara uma esposa, uma noiva para Adão, Deus prepara uma noiva para Cristo. Eu e você. E isso se torna um casamento. Vai se tornar uma aliança a partir daí. Mas também na Bíblia, lá no meio da Bíblia a gente vê em Cantares um outro casamento. A Bíblia diz que aquele noivo, ele de repente ele sai atrás daquela noiva, e ele chega, ele bate na porta, como lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei e cearei com você e você comigo. O noivo bate na porta, mas aquela noiva não abre a porta para ele. Ele insiste, batendo na porta, mas ela não abre a porta para ele, ele vai embora. Isso também representa a igreja, representa nós, representa cada um de nós.
Então, assim, Jesus, em muitos momentos, ele está fazendo como aquele noivo, procurando aquela noiva, batendo a sua porta, tentando se aproximar dela, tentando realmente, assim, ajustar essa aliança com ela, e ela está sempre fugindo. Tem um momento que ela procura pelo noivo e ele não está mais lá. E ela sai desesperada pela cidade, procura os pastores de ovelhas, procura os guardas e pergunta: por acaso vocês viram meu amado? E a resposta dos pastores para ela foi: você segue a pegada do rebanho. Quer conhecer Jesus, queridos? Quer saber onde ele anda? Siga a pegada do rebanho. Amém? Toda vez que ele bater na porta e você não abrir, toda vez que ele te procurar, como diz o cântico aí, ele passou pelos montes, por todos os lugares, à busca de você. E se você não se deixa encontrar por ele, e de repente você sente no coração que você tem que buscá-lo, siga a pegada do rebanho. E você vai encontrar Jesus. Se você perdeu Jesus em algum momento da sua vida, volte e siga a pegada do rebanho. Volte a esse casamento. Seja noiva desse cordeiro. Mas lá no final também, no Apocalipse, a gente vê um terceiro casamento. A Bíblia diz que o anjo pegou João pelas mãos, levou ele para um alto monte, e de lá ele mostrou a noiva do cordeiro. É interessante, queridos, que todos esses eventos, esses três casamentos, ele tem algo em comum. Quando Deus fez a mulher para Adão, ela era uma igual para igual. Quando você olhasse para Eva, você não via Eva, você via Adão. Em Cantares, Sulamita significa no feminino Salomão. Quando você olha para Sulamita, você vê Salomão. Lá no Apocalipse, quando você olha para essa igreja, você vê Cristo. Ou pelo menos deveria ver Cristo. Porque é isso que Ele está fazendo, forjando em nós, forjando esse sentimento, esse coração, esse caminhar nosso, para que nós pareçamos cada vez mais com Ele, porque Ele é o noivo. Então a expressão desse marido sempre vai ser isso. Se eu de repente olhar para a irmã Ada, perguntar para vocês assim: vocês conhecem a irmã Ada? Talvez algumas pessoas vão falar assim: não sei, quem é Ada? Mas se eu falar assim: vocês conhecem a Ada, esposa do pastor Reinaldo, quem eu estou colocando em evidência? O noivo. Aí você patina, porque a Ada, ela tem que se parecer com o Reinaldo. Cada esposa, ela vai ter que se parecer com seu noivo. A igreja também não é diferente. Então a gente está dando essa pavimentação, a gente vai estar trabalhando nisso aí para entender o que Deus quer fazer através disso em nossas vidas. E é interessante também, queridos, que lá em Efésios, a gente não vai abrir, eu vou ler o texto para você para a gente ganhar tempo. Efésios 5, 31 e 32, ele diz o seguinte: eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro à igreja, a Cristo e à igreja. Casamento, queridos, você casou, não foi para você mais uma vez. Você tem filhos, mas não é para você. Você constrói coisas, adquire coisas, mas não é para você. É para glorificar o Senhor. Essa pessoa que você escolheu para ser o seu marido, a sua esposa, não é para você. É para que você expresse a glória de Deus. Através do casamento, você expresse a glória de Deus na terra. E as pessoas orem para isso e elas realmente se sintam agraciadas com isso. Uma outra coisa interessante: embora tudo isso faça parte do casamento, filhos, escolher a pessoa com quem você vai casar, conquistar bens, né, e muitas coisas assim, isso faça parte do casamento, mas na verdade assim, Deus, Ele te constituiu com uma expressão, com uma finalidade exata, né, com dois objetivos exatos, que foi casamento e família, para que você representasse Ele nessa terra.
A igreja também não é diferente. Quando ele constitui um corpo, é para que ela represente ele como esposa. E as pessoas reconheçam o noivo. Quando olhem para nós, como igreja, elas saibam quem é esse noivo. Amém? Uma outra coisa interessante também é que do Velho Testamento para o Novo Testamento, Deus ele abandona todas aquelas expressões de pai que ele tinha, tipo Adonai, El Shaddai, né, e todos aqueles nomes, Rafá, Jirê. Ele abandona todos esses nomes e passa a dizer que aquelas pessoas que agora lhe pertencem teriam que ter ele como pai. E você vê na Bíblia várias vezes, especialmente em João, quando Jesus se refere a Deus, ele está falando como pai. Sempre que os discípulos também se referiam algumas vezes para Jesus, eles se referiam a ele como pai. Agora ele está próximo de você. O Deus, ele estava muito distante. Os fariseus, os saduceus, Israel de uma forma geral, eles não entendiam Deus porque eles não imaginavam que esse Deus infinito descesse para a terra para agraciar aquelas pessoas finitas. Mas ele estava ali. A Bíblia diz que ele se tornou a expressão exata, Jesus se tornou a expressão exata do Pai e habitou entre nós e nós conhecemos ele. Então agora esse Deus não estava mais nos céus, não estava mais distante, agora ele estava perto de nós. Se relacionando com cada um de nós, se relaciona com cada um de nós. Se a gente chamar, ele com certeza se apresenta prontamente. Amém? E uma outra coisa interessante é que nessa construção de base familiar, de estabilidade familiar, né, dessa solidez familiar, a gente vê algo muito importante que a Bíblia fala, são a questão dos papéis, a questão dos papéis dessa família. E tem um escritor chamado Tozer, que ele fala que o grande problema de nós líderes cristãos é a gente acreditar que a Bíblia ela é verdade em apenas 95%. Os 5% que nós não acreditamos nela como uma verdade, ela detona, destrói todo o rebanho. Isso é uma verdade, queridos. Às vezes nós cremos na Bíblia para algumas coisas, mas para outras nós não cremos. E a Bíblia realmente ela é inerrante, ela é consistente. E nós vamos observar isso também. Nas organizações, tipo nas empresas, todas elas têm uma definição de papéis. Existem por uma definição de papéis. Qualquer empresa que você pegar, você vai ver que ela tem papéis definidos. Você pegar, por exemplo, a universidade, pegar uma grande empresa de Viçosa, mundial, outras empresas, se você ver realmente lá, o organograma dela tem papéis definidos. O que eles vão querer, o que eles vão alcançar, por que eles existem, e assim a gente vai observando. Uma coisa muito interessante também, as empresas que mais têm progresso, né, que mais têm visão, visibilidade assim, no mundo comercial, são aquelas empresas que têm os seus papéis definidos nos seus negócios. A organização que nós temos assim como referência mundial, o Exército, papéis bem definidos. Você não vê, por exemplo, um soldado dizendo para um general o que ele tem que fazer. Vê? Não. Você não vê, por exemplo, um cabo entrando num gabinete de um oficial, né, qualquer que seja ele, sem ele ser convidado. Todas as coisas são bem definidas, os papéis são bem definidos. Quando a gente trabalha com a questão de organismos, a mesma coisa. O principal deles é o nosso corpo. Você não vê no nosso corpo, por exemplo, o coração dizendo para o rim o que ele tem que fazer. Cada um deles tem papéis definidos. Você não vê o intestino falando, né, para outros órgãos, para os olhos, o que ele tem que fazer. Cada um deles cumpre o seu papel. Não se confunde. Ninguém mete a sua colher no angu do outro. Papéis. Quando se trata de igreja, mesma coisa. Nós temos papéis. Organismo, igreja, nós temos papéis.
Um dos grandes problemas que a gente vê quando uma igreja é plantada, por exemplo, a gente vê muitas vezes em Viçosa, as pessoas anunciam pelas ruas, no rádio, elas anunciam, contratam aqueles carros de som, anunciam que vai plantar uma igreja, vai surgir uma igreja, que você pode ir lá, abre a porta e daqui a alguns meses essa porta fecha. Por que fechou? Papéis. Não foi definido. Por que as igrejas racham, se separam? Papéis não definidos. Por que as igrejas secularizam as suas atividades, a sua liturgia? Não tem papéis. Mas se a gente falar isso para as pessoas, todas vão dizer, ó, Aldair, verdade. Concordo com isso, você está certo. Mas quando eu falo que para nós, cristãos, existe papel, ou mesmo não cristão, existe papel definido para a esposa e para o marido, para o filho e para os pais, aí eles vão dizer assim, ó, estou fora. Aí eu já não concordo com isso. Inclusive no meio cristão. Tem muitas pessoas que entendem que não tem papéis definidos para a esposa, para marido, nem para filho, muito menos para pais. E a gente vai ver como Deus tem trabalhado isso em nossas vidas. Uma outra coisa interessante, queridos, quando nós definimos essas questões, entendemos perfeitamente as questões dos papéis, realmente nós passamos a estar trabalhando naquela ótica, naquele mesmo caminho, pavimentando esse mesmo caminho que Deus também fez. Se você olhar, por exemplo, o capítulo 1 de Gênesis, ele estabeleceu papéis. Se você ler o capítulo 2 de Gênesis, ele estabeleceu papéis. Se você ler o capítulo 3 de Gênesis, ele volta a redefinir papéis. Toda vez que você lê na Bíblia alguma coisa que é repetida, alguma coisa que Deus está fazendo repetido, é porque Ele quer chamar a tua atenção para algo que Ele quer fazer em sua vida. Alguma direção, algum caminho que Ele quer realmente fazer nas nossas vidas. E aqui Ele fala uma vez, não entendeu. Ele fala a segunda vez, 2, não entendeu. E Ele redefine a terceira vez, para que a gente entenda perfeitamente aquilo que Deus quer fazer. Muito interessante. Esse capítulo 1 de Gênesis que a gente leu, ele diz que Ele fez esses homens, esse homem e essa mulher, para que eles governassem a terra. Quem Ele chamou? Adão? Eva? Um ou outro? Não, Ele chamou os dois. Ele disse assim, olha, vocês dois, o papel de vocês dois é conjunto. O governo de vocês é conjunto. A ação de vocês é conjunta. A decisão de vocês é conjunta. Embora muitas vezes a gente veja Deus, a gente vai ver isso, Deus definindo alguma coisa, em particular para cada um, marido e mulher, mas o papel é dos dois. A conquista é dos dois. Povoar, multiplicar é dos dois. Amém? Então, assim, Deus realmente chamou a atenção da mulher, dizendo, mulher, quando você, esposa, essa atribuição que Deus deu para você no casamento não é só para ele, é para você também. Marido, essa atribuição que Deus deu no casamento não é só para esse marido, não é só para essa esposa, é para você também. Os dois têm que trabalhar isso aí. No capítulo 2 de Gênesis, versículo 18, ele fala da questão do auxílio. Fez uma auxiliadora para Adão. E é interessante que esse texto, quando a gente olha para esse texto, a gente vê que realmente Deus, Ele se preocupou com o homem, com nós. Há uma pesquisa científica que diz que a visão do homem ela é longa, mas ela é estreita. Ela é longa, mas é estreita. A visão da mulher ela é curta, mas ela é ampla. E ele coloca essa mulher, essa auxiliadora, junto desse homem, que tem essa visão longa, mais curta, estreita, para que essa mulher, que tem uma visão próxima, ela consiga auxiliar esse marido. A visão da mulher é imediata.
Aquilo que a gente não consegue ver, homem não consegue ver, a mulher vê. Por isso que ele te colocou uma auxiliadora. Por isso que ele colocou perto de você uma varoa. Aquela que vai olhar nos teus olhos e vai dizer assim, olha, não sai, não faz esse negócio. Não faz isso. Foge desse trabalho. Não faz essa aliança. Às vezes a gente fica chateado. Por que a gente fica chateado com isso? Primeiro porque a gente aprende errado. A gente aprende que nós somos sacerdotes e aquilo que nós falarmos está falado. Não é assim? Sou sacerdote, mando na casa, trabalho para isso, e aquilo que eu disser, tem que obedecer. E aí, querido, a gente se trumbica com isso. Porque a visão da mulher, ela é imediata. Ela vê aquilo que nós não conseguimos ver. E quando ela fala assim, olha, não faz esse negócio, não faça. Não faz essa aliança, não faça. Não entra nesse emprego, não entre. Isso é fato. Nós, homens, não temos humildade para entender que isso é uma realidade, queridos. Se nós, homens, tivéssemos realmente humildade para a gente aceitar isso, ouvir as irmãs, nós não teríamos tantos problemas com a questão de alianças que a gente faz, secularmente falando, e até mesmo ministério. É interessante também que quando Deus ele estabelece essa questão dos papéis, ele chama atenção para uma coisa muito interessante. E quando ele dá essa capacidade para essa varoa, quando ele chama essa varoa para estar e com essa visão imediata, ele chama atenção para uma coisa importante. Irmãs, não se ensoberbeçam, não fiquem orgulhosas, não fiquem altivas, porque Deus te deu essa capacidade de entender, de discernir imediatamente. Toda vez que você tiver um pensamento, toda vez que você tiver uma ação, toda vez que você tiver uma palavra, submeta essa palavra à oração, submeta essa palavra à palavra de Deus, submeta essa palavra a uma irmã mais velha, irmãs. Sabe por quê, queridos? Uma palavra, no momento errado, ela destrói uma geração. Capítulo 16 de Gênesis. Não abram. A palavra diz que Agar chamou Abraão e falou para ele assim, olha, Abraão, Deus falou que eu seria mãe, mas eu sou estéril, então eu vou dar uma ajuda. Procura a mulher chamada Agar, escrava, te deita com ela e suscita uma geração, um descendente. Homens, quando você ouvir uma palavra da sua esposa, submeta a Deus. Ele chamou os dois, ok? Gênesis 1, 27, os dois. Submeta a Deus, ore. O que Abraão fez? Imediatamente ele ouviu a palavra de Sarai, se deitou com a escrava. Irmãos, quantas gerações existem problemas por isso? Quem conhece a história de Israel, quem estuda Israel, sabe dessa história. Até hoje eles são perseguidos por causa de uma palavra que não foi submetida a Deus. Capítulo 21 de Gênesis já foi diferente. Quando Deus fala, quando Sarai começa a reclamar para Abraão, Sara começa a reclamar para Abraão sobre a Agar, que tinha tido um filho, que agora estava caçoando dela, estava caçoando do filho, Isaac, já tinha Isaac. E ela fala assim, olha, fica chateado com aquilo, ela quer despedir a mulher, e de repente Abraão consulta Deus, e a história diz que Deus fala para ele, Abraão, não fica preocupado com isso, faz o que Sara está te pedindo para fazer, despede a escrava. Há uma diferença, queridos, entre você aceitar uma palavra e você realmente submeter essa palavra ao Senhor. Os dois.
Por que nós erramos? Porque nós tomamos decisões isoladas, sozinhos. Por que nós não conversamos um com o outro? Ok? Estou pavimentando ainda para a gente chegar onde nós queremos chegar. Quando nós olhamos para Gênesis 3,16, não abram, só vou comentar isso aqui para a gente ganhar tempo. 3,16, 19, a Bíblia diz que Deus fala para Eva que ela teria dores, ele está redefinindo papéis. A Eva teria dores e ela cuidaria de pessoas. E que ela seria para o seu marido, seria submissa ao seu marido. Em relação a Adão, ele chama Adão e diz: olha, Adão, você vai suar, você vai trabalhar na terra, você vai prover essa casa. Queridos, a partir daí, nós vemos uma coisa muito especial para as mulheres e para os homens. A função da mulher, o papel da mulher, a partir daí, foi gente. Deus falou para ela que ela teria filhos em dores e ela cuidaria de gente. Adão, ele trabalharia a terra com muito cansaço, com muita fadiga, e ele proveria a casa. Ok? Então, assim, filhos, quando você realmente olha para isso, você tem que começar a pensar. Tem muitas coisas interessantes na nossa vida. Por exemplo, quando as pessoas estão querendo casar, tem algum noivo aqui querendo casar? Não tem? Tem. Pastor Lucinho, glória a Deus. Pastor Lucinho, a Raquel não levantou a mão não, hein? Acho que ela não ficou muito animada não. Pastor Lucinho, ele tem uma palavra que ele fala assim, que quando você está querendo casar, esse noivo, ele tem que pedir uma lista da sua noiva do que ela gosta ou não gosta. Do que ela pensa ou não pensa. A noiva, para o noivo, a mesma coisa. O que ele pensa, o que ele gosta. Porque, de repente, quando ela se casar, não tem mais jeito. Ah, eu gosto de futebol. Então, ele passa 25 horas no futebol, vendo televisão. Esquece dela. Casou. Não tem mais jeito. Então, queridos, é muito interessante a gente realmente dar essa orientação, entender, porque, assim, a partir daí dessa Constituição, você vai ter que obedecer isso aí, esses papéis. Interessante que lá, queridos, nesse texto de Gênesis 3,16, quando ele define esse papel, ele está dizendo também que esse marido, ele teria que trabalhar, ele teria que prover essa casa de uma forma consistente, de uma forma realmente que suprisse a necessidade dessa família. E muitas vezes a gente vê assim as pessoas envolvidas com a questão do salário, querendo ganhar muito, ou então as pessoas trabalhando exaustivamente para isso, sem olhar para casa. O maná, lá do Velho Testamento, no Êxodo, ele expressava Jesus, mas também ele expressava a provisão de Deus. E a Bíblia diz lá que quando Deus orientou o povo que pegasse sua porção do maná, que pegasse somente para aquele dia. Porque se ele pegasse mais, no dia seguinte cheirava mal e dava bicho. Não é assim? Então Deus estabelece para a gente, nós vamos ver isso, uma situação em que nós temos que trabalhar por aquilo que nós precisamos. Nós temos que conquistar aquilo que nós necessitamos. Tudo que nós fazemos além disso vai cheirar mal. E vamos imaginar assim, um trabalho que você, homem, está pleiteando, mas que Deus não tem para você. E você conseguir, cheira mal. Um salário que você está querendo. Pastor Reinaldo acabou de falar, buscar o reino de Deus e sua justiça. Às vezes a pessoa passa por isso e quer buscar o dinheiro. De repente você quer um dinheiro que Deus não tem para você.
e você consegue. E por causa disso, a sua família entra em pânico, em caos. Porque Deus não tem isso para você. Uma casa, um carro, que Deus não tem para você. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu momento. Primeiro, realmente, você tem que se ater àquela família, aquelas pessoas que Deus te deu, para que você cuidasse delas de uma forma ajustada. Salmo 128, é interessante que a gente veja, nós vamos ler esse salmo. Abra comigo sua Bíblia. A palavra ela te fala muito disso. Questão das alianças da sociedade que você costuma fazer e que Deus não tem para você, realmente cheira mal e dá bicho. Então, atente quando a mulher falar para você, olha, não faz sociedade, não faz essa sociedade. Não faça. Porque em algum momento ela vai cheirar mal e vai dar bicho. Salmo 128, ele diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Olha só, queridos. Gênesis 3,16, Deus ele redefine os papéis. A Bíblia ela é consistente. Quando ele fala isso lá, e ele fala aqui no Salmo também a mesma coisa. Primeira coisa que ele fala para esse homem é que bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Primeira coisa que Deus chama atenção para ele: temer a Deus. Andar, mas não basta temer a Deus, tem que andar também nos caminhos de Deus. Não basta que esse homem simplesmente ele conheça a Deus, ele tem que obedecer também. Importante isso para nós. Porque a gente vai entender que todo esse propósito de Deus para as nossas vidas começa com isso: temer a Deus, andar nos seus caminhos. E a gente imagina que depois disso, quando nós nos ajustamos com Deus, quando o Espírito Santo vem até nós, quando Ele trata os nossos pecados mais grosseiros, e Ele precisa fazer isso para que a gente realmente ande nos caminhos do Senhor. A gente imagina e nós aprendemos outra vez errado, que primeiro Deus, depois a esposa. Sim? A gente aprende assim, ok? Primeiro Deus, depois a sua esposa. Mas olha o que a Bíblia fala, querido. A Bíblia é consistente. 3,16. Gênesis 3,16. Diz no Salmo que do teu trabalho, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem. O que Deus está falando para esse homem? Primeiro você vai ter que aprender a lidar com trabalho. Homens, depois que você se rende ao Senhor, depois que você se ajusta com Deus, depois que seus pecados são tratados pelo Espírito de Deus, depois que agora você está alinhado com Ele, você vai cuidar do trabalho. Por que isso, queridos? Porque se você trabalhar demais, você esquece a esposa. Ok? Homens que trabalham muito esquecem a esposa. Coloca ela numa situação complicada. Se você trabalhar de menos, você coloca a sua esposa numa outra situação complicada. Você leva ela para prover a casa. Ok? A Bíblia é consistente. O que Deus falou lá no Gênesis, Ele está falando a mesma coisa aqui. E para quem está achando que mulher não pode sair de casa para trabalhar, a Bíblia não fala, em nenhum momento ela fala que a mulher é impedida de trabalhar. A gente vai ver isso mais tarde, daqui a pouco. Mas ela fala primeiramente com esse homem. Você tem que cuidar disso. Você tem um tempo para trabalhar. E você tem um tempo para voltar para casa. Para cuidar de quem? Esposa.
Segunda coisa, dinheiro. Todo homem tem que aprender a lidar com isso. Porque se ele gastar muito, ele coloca também a esposa numa situação complicada. Sim ou não? Se ele economizar muito, a mesma coisa, coloca a esposa numa situação complicada. Então Deus está falando para ele assim: antes que você chegue a essa esposa, você tem que aprender a lidar com o trabalho, tem que aprender a lidar com o dinheiro. Raquel, é uma lista para você aí, já. Um item da sua lista. Isso é sério, queridos. Se a gente fizesse uma pesquisa na igreja, com vocês aqui, incluindo eu também, muitos dos nossos problemas diz respeito à questão de papéis. A gente não definiu isso, a gente não ajustou isso, não acertou isso. Nós nos casamos pela emoção, pelo sentimento, pela paixão, não perguntamos nada e depois a gente vai ajustar esse casamento. A gente vai começar a trabalhar com essas coisas lá na frente, e é dolorido, machuca. Poderia evitar isso bem antes. Ok? Deus, Ele está dizendo isso para nós. Segundo, Ele fala assim: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira. O que Gênesis faz? Mulher, você terá filhos em dores e você vai cuidar de pessoas. A teu papel, a tua função é cuidar de pessoas. O que essa mulher aqui está fazendo no interior da sua casa? Cuidando de pessoas. Qual é o papel da mulher? Cuidar de gente. Por que ela está dentro da sua casa cuidando de gente? Porque essas pessoas ela está edificando para Jesus. Porque ela sabe que aquilo que ela tem nessa terra um dia vai passar. Provérbios, a beleza passa. E assim, 31? Os bens passam. A gente não leva nada. Mas aquilo que nós edificamos para Jesus, pessoas, isso fica. Irmãs, mesmo você que trabalha fora, não é proibido, Deus não proíbe você trabalhar fora. Mas saiba que a sua função, o seu papel é gente. Por que nós temos muita situação de filhos desobedientes, inconsequentes, misturado com vícios e um monte de gente? Papéis. Ou porque o marido não proveu, e a mulher teve que sair, as crianças foram transferidas para outros, ou porque ela não quis. Uma coisa interessante, a gente não tem tempo para falar nisso, talvez uma outra oportunidade, mas quando Deus fala de submissão, em relação à questão de filhos, quando Deus fala para a mulher, seja submissa ao marido, Deus, Ele está falando uma coisa muito importante. Através da submissão dessa mulher a esse marido, os filhos, eles vão ver isso. E eles vão fazer a mesma coisa. Mas aí é uma coisa muito interessante, queridos. A gente muitas vezes trabalha isso errado também. Mulher, seja submissa, marido, ame sua esposa. Filho, obedeça seu pai. Não é desse jeito. Marido, ame sua esposa como no Senhor. Mulher, seja submissa ao seu marido no Senhor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Isso é muito importante, queridos. Talvez um dia a gente tenha a oportunidade de abrir isso aí para a gente ver o que Deus quer com isso. Muitos problemas de crianças que se rebelam aos 13, a gente conhece muito. 13, 14 anos, faltou ele ver a mãe sendo submissa ao seu pai. Papéis. Se nós olharmos mais profundamente para o texto, a gente vai ver que ao redor dessa mesa, essa mãe, ela não fez aquilo que a Bíblia diz. Olha o que ela diz.
que essa esposa no interior da sua casa será como uma videira frutífera. O que a videira representa? Uva, vinho, e vinho diz o quê? Alegria. Essa esposa ao redor da sua mesa vai gerar alegria para essas crianças. E deixa eu te perguntar, mulher, irmãs casadas, quando você recebe uma visita na sua casa, normalmente você coloca a toalha mais bonita, as louças melhores, a comida melhor, não é assim? Toda mulher faz isso. Mas e para os filhos, e para o marido, para a esposa? Prato de plástico. Sim ou não? Não vou usar minhas louças guardadas ali a 4 chaves para um momento especial. Quem é mais especial? Seu filho, seu marido, sua esposa ou o convidado? Fala sério. Pega aquela toalha rasgada de 30 anos, quando recebeu no casamento. Está toda remendada, coloca lá, vai para os filhos. Sim ou não? Queridos. A Bíblia realmente ela é consistente. Ela fala isso para a gente. Somos esposa do Cordeiro. O Cordeiro quer algo precioso para nós. Ele quer algo grandioso para nós. Depois ele diz assim, que essa mulher, que é uma videira frutífera, teus filhos serão como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. O que fala da oliveira? Azeite, unção, não é isso? Broto, rebento. Diz um comentarista que isso aí, você quando pega o broto de uma oliveira, nunca vi uma, a gente não costuma ter por aqui, mas você vê dentro daquele pequeno brotinho, já tem uma expressão do que vai ser aquela oliveira. Esses momentos que você tem, esposa, dentro da sua casa, para edificar os seus filhos, para transmitir para eles a unção que você recebe, para colocar óleo na cabeça deles, para que você veja eles crescendo, mais tarde serão uma oliveira boa, frutífera. É o momento de você falar quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, quem é Deus. É o momento de você transmitir conhecimento, é o momento de você transmitir experiência para eles. Por que nossos filhos tropeçam muitas vezes? Porque a gente não faz isso. Papéis. Não é novo. Já existia lá no Gênesis, não sei quantos mil anos atrás. Deus falou a mesma coisa para Eva lá atrás. Ele fala a mesma coisa aqui nos Salmos. Se nós abrirmos lá em Efésios 5, nós vamos ver Deus falando a mesma coisa. Os mesmos papéis, Ele não muda. Sabe qual é o nosso erro? A gente achar que Deus muda. O que você viu lá no Gênesis, no Êxodo, no Números, Deuteronômio, não serve para hoje. Deus de ontem não é o Deus de hoje. Deus não muda. Ele é o mesmo. Princípios não são quebrados. O que é importante para a gente? Ganhar o mundo inteiro, perder a nossa alma, ou a gente edificar pessoas? Ok? E diz o seguinte, eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, e para que veja prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida, veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Para o homem, ele fala assim, primeiro você tem que tratar com Deus. Primeira coisa, teme a Deus e anda nos seus caminhos. Depois esse homem ele tem que aprender a lidar com trabalho. Depois ele tem que aprender a lidar com finanças. Depois ele tem que lidar com a esposa. Depois ele tem que lidar com os filhos. Fazendo tudo isso, querido, ele vai ver os netos assentado à mesma mesa, partilhando daquilo que eles fizeram. Ok? Qualquer texto que você abrir em relação à família, os papéis
de Deus para as famílias, marido, esposa, filhos, são bem definidos. Se nós atentarmos para isso, se nós observarmos isso, a gente não vai ter problema. Quando nós erramos, quando nós não observamos isso, o que acontece? A família entra em caos. Satanás, muitas vezes a gente não ouve a igreja falando de famílias porque teme. Da mesma forma que a gente não vê a igreja falando do Apocalipse, das últimas coisas, porque teme. Há uma coisa no meio do povo que falar do Apocalipse traz confusão. Não sei, já li várias vezes, nunca me senti assim. Falar de família, Satanás age mesmo. Mas nós precisamos orientar os nossos irmãos. Nós precisamos que essa noiva do Cordeiro seja assim. Toda vez que a igreja, que as famílias não observam esses papéis estabelecidos para ela, aquilo que Deus realmente tem estabelecido para ela entra em caos. Aí você vê brigas, separação, divórcio, adultério, prostituição, filhos desobedientes, pessoas totalmente desordenadas. Por quê? Papéis. A gente não observou. Então, queridos, hoje, que Deus nos abençoe, que Deus realmente nos agracie, para que nós tenhamos realmente assim, a graça do Senhor, cada dia. Quem sabe uma outra oportunidade a gente fale mais sobre a questão da esposa, marido, em outros textos do Novo Testamento. Às vezes a pessoa fala, mas é Velho Testamento. Não, o Novo Testamento também tem muita coisa em relação a isso. Amém?